Graça do Senhor, aqui estamos mais um domingo para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Quero convidá-lo para abrir comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 16. Romanos 16, do 1 ao 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristábulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Ansícrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de nos reunir mais uma vez nesse dia tão especial para nós, que é o domingo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e aprendermos mais a respeito dela, aprendermos mais a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Teu Espírito possa usar esta palavra que está sendo lida aqui neste culto, que será pregada, para que possamos juntos avançar, Senhor, na caminhada cristã, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E aqueles que porventura aqui estejam, que ainda não te conhecem, possam ser alcançados e salvos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, é o que te pedimos encarecidamente no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é singular. Não apenas, queridos, por seu conteúdo doutrinário, mas também por conta da sua conclusão. Aqui nós temos a mais longa saudação de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. À primeira vista, queridos, quando nós lemos este capítulo de número 16,
parece ser um capítulo um tanto quanto árido. Parece ser um capítulo um tanto quanto sem muitas lições para tirar. E nós, muitas vezes, somos inclinados a subestimar este capítulo da palavra do Senhor. Entretanto, queridos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o fato de que aqui nós encontramos também grandes verdades, verdades preciosas, ensinamentos preciosos do Senhor para as nossas vidas. E eu quero então lembrar aos irmãos um pregador da história da igreja chamado João Crisóstomo, que comentando a respeito dessa saudação, ele nos diz algo muito interessante. Ele diz assim: eu acho que muitos, mesmo dentre aqueles que aparentam ser homens extremamente bons, passam correndo por esta parte da carta por considerá-la supérflua. Mas um bom garimpeiro sempre atenta cuidadosamente para os mínimos fragmentos, para ver se é possível, mesmo a partir de pequenos nomes, encontrar um grande tesouro. Então, queridos, nossa tarefa hoje, aqui nesta noite, é trabalharmos como garimpeiros, buscando encontrar aqui nesse texto, entre esses nomes, verdades do Evangelho para as nossas vidas. E certamente nós conseguiremos encontrá-las. Quero apenas, a nível de contextualização, lembrar os irmãos que chegamos ao capítulo 16, o último capítulo da carta aos Romanos. Essa é a terceira e última parte da carta aos Romanos. E uma vez que o apóstolo Paulo ele fez uma exposição profunda da doutrina cristã, da doutrina verdadeira, e tendo logo após isso aplicado a doutrina à vida da igreja, Paulo agora ele vai se encaminhando para a conclusão da sua carta. E por esta razão, então, Paulo, a partir do capítulo 15, versículo 14, ele vem trazendo alguns assuntos na carta que são assuntos mais particulares, são assuntos mais pessoais. E nós temos acompanhado o apóstolo Paulo nessa conclusão da carta. Nós estamos expondo Romanos desde o início. Pela graça de Deus, chegamos no último capítulo. E como vimos, queridos, Paulo ele vai iniciar esta última parte da sua carta explicando as razões que o levaram a escrever essa carta, explicando o seu ministério, explicando por que ele ainda não tinha ido pessoalmente visitar a igreja de Roma. E ele diz que era justamente por conta do seu trabalho como apóstolo aos gentios, ele era responsável por lançar os fundamentos da igreja, por plantar as igrejas. E ele estava fazendo isso. Entretanto, como nós vimos no último texto, Paulo ele vai deixar claro para os irmãos da igreja de Roma que aquele trabalho ele já tinha concluído, ele já tinha realizado. E agora Paulo ele pretendia ir a Jerusalém, levar uma oferta das igrejas da Macedônia e da Acaia aos irmãos crentes ali de Jerusalém. Ele pretendia então em seguida voltar e pegar um navio para Roma. E de Roma chegar até a Espanha, porque o objetivo do apóstolo Paulo era ter um momento ali de comunhão, de confraternização, de deleite espiritual com aqueles irmãos da igreja de Roma, mas o propósito dele era chegar à Espanha. Ele queria evangelizar a Espanha. E no texto, queridos, que nós lemos, Paulo ele vai continuar falando a respeito de questões pessoais, de questões particulares. Você vai perceber aqui que ele basicamente faz três coisas nessa porção que a gente acabou de ler. Primeiro, Paulo ele vai fazer uma recomendação acerca de uma irmã que estava indo para Roma, uma irmã chamada Febe, que provavelmente era a pessoa que estava levando a carta para a igreja de Roma.
seguida, ele vai trazer várias saudações pessoais e também de outros para aqueles irmãos que estavam se reunindo ali na igreja de Roma. E por fim, Paulo vai exortar aqueles irmãos a se saudarem mutuamente com o ósculo santo. Então, queridos, nós vamos abordar aqui esse texto de uma forma mais detalhada, vamos olhar para ele e tentar imaginar o que está acontecendo ali, naqueles anos iniciais da igreja primitiva. Então, vamos considerar aqui essas pessoas, esses irmãos e irmãs em Cristo que são mencionados pelo apóstolo Paulo, o trabalho que essas pessoas estavam ali realizando. E nós vamos aprender algumas lições preciosas acerca, por exemplo, do amor fraternal. Nós vamos aprender lições a respeito do companheirismo na obra de Deus. Nós vamos aprender lições como a fidelidade a Deus. Vamos aprender também lições a respeito do comprometimento com a expansão do reino de Deus. Então vamos ao texto. Primeiro vejamos aquela recomendação pastoral que está aqui nos versos 1 e 2. Nos 2 primeiros versos do capítulo 16, Paulo recomenda a irmã Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que havia uma grande movimentação de irmãos em Cristo naquelas cidades que compunham o Império Romano. Havia uma grande movimentação, havia um grande trânsito ali de irmãos por várias razões. A principal era justamente por conta das perseguições que estavam surgindo ali no nascedouro da igreja. Isso fazia com que esses irmãos se deslocassem, tivessem que ir para outras cidades. E se você quiser uma prova do que estou falando, basta você perceber aqui a quantidade de pessoas que o apóstolo Paulo cita da igreja de Roma, que ele conhecia, mesmo não tendo ido a Roma. Mas ele conhece esses irmãos de outras capitais do império, de outras localidades, mas que esses irmãos agora estavam ali se reunindo em Roma. Ele vai mencionar quase 30 pessoas aqui que ele conhece. Então eram pessoas que Paulo havia conhecido em outras capitais do Império Romano e que por conta da perseguição ou não, poderiam estar ali em Roma. Basta lembrar que Roma era a capital do Império, então muitos poderiam estar ali por uma questão de oportunidade, por uma questão de negócios, enfim. Mas havia esse trânsito, havia esse deslocamento de um lado para o outro constantemente. Razão pela qual, queridos, era tão importante essas cartas de recomendação. Essas cartas de recomendação, elas eram comuns e elas eram necessárias, uma vez que os crentes precisavam contar com a hospitalidade de irmãos quando eles estavam viajando para uma determinada cidade. Igualmente eram necessárias para proteger a igreja contra pessoas más. De modo, queridos, que Paulo, ele vai aqui de uma forma cortês, de uma forma até educada, fazer uma recomendação à igreja de Roma desta irmã chamada Febe. E ali estava a irmã Febe, precisando ir a Roma, e uma carta de recomendação daria a Febe esse acesso, essa acessibilidade à igreja de Roma. Então, Paulo direciona aqui esta recomendação. Bons comentaristas defendem que Paulo faz isso porque também Febe estava indo para Roma, e ele menciona primeiramente ela aqui porque ele levaria essa carta para a igreja de Roma. Então, Paulo aqui, ele vai justamente
dá a essa irmã a responsabilidade, pense numa responsabilidade, de levar a sua carta aos romanos. Pense numa carga preciosa que essa irmã ia levar para Roma. Imagine a responsabilidade dela. E Paulo então apresenta Febe nos seguintes termos. Veja só, veja como Paulo apresenta Febe para a igreja de Roma. Ele chama Febe de irmã. É interessante nós observarmos isso. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Veja, não devemos entender aqui que Paulo está falando que ela era sua irmã de sangue. Não, ela era irmã de Paulo em Cristo. Alguém que pertencia à família de Deus. Alguém que pertencia ao povo de Deus. Alguém que deveria ser recebida, sim, pela igreja de Cristo ali em Roma. Febe aparentemente era gentia. Uma mulher que não pertencia à comunidade judaica. O nome Febe é uma referência aos deuses gregos. Provavelmente ela se converteu em Corinto e se tornou amiga ali do apóstolo Paulo. Segundo, Paulo vai apresentar Febe não só como uma irmã em Cristo, mas também como uma serva da igreja de Cencreia. A igreja de Cencreia ficava próximo à igreja de Corinto. Mas o ponto é que nós observamos aqui, que chama a atenção dos comentaristas, é essa palavra serva, que é no original a palavra diácono, o feminino da palavra diácono. Isso chama a atenção, queridos, porque algumas igrejas, com base nessa palavra, vão defender que ela era uma espécie de diaconisa na igreja. E que, se ela era uma diaconisa, nós devemos ter diaconisas hoje também na igreja de Cristo. Mas o simples uso desse termo, queridos, não quer dizer que Febe exercesse o ofício diaconal. Por exemplo, aqui mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 4, você vai ver o apóstolo Paulo se dirigindo às autoridades constituídas como ministros, e ele usa essa expressão diáconos. Mas isso não significa que o imperador era um diácono de Deus, um diácono da igreja. Então, queridos, nesse versículo, o termo diácono, ele foi traduzido por serva. Paulo não está dizendo aqui que aquela irmã, ela era uma diaconisa da igreja. Não, ela servia a igreja. Ela era conhecida por ser alguém que exercia o dom do serviço. Então, queridos, o termo serva, se referindo a Febe, denota simplesmente o exercício do serviço em amor que ela praticava ali na igreja. Ela era uma mulher que tinha posses, ela era uma mulher que hospedava, que protegia, que alimentava os irmãos em Cristo. Então, nós devemos evitar esses dois extremos, tanto aquele de querer, com base nesse exemplo, ordenar diaconisas, como também não podemos ignorar o importantíssimo trabalho de mulheres como Febe na história da igreja. Ela foi uma das mulheres que ajudaram, que contribuíram, que foram cooperadoras com o Evangelho por meio do seu serviço. Mesmo não exercendo nenhum ofício da igreja, mas elas estavam diretamente comprometidas e eram peças, sem dúvida, importantíssimas para a propagação do reino de Deus. Terceiro, Paulo menciona também que Febe era protetora de muitos, inclusive dele também. Ela era possivelmente uma senhora de posses e por muitas vezes ela ajudou irmãos, inclusive ajudou o próprio apóstolo Paulo. Ela provavelmente conseguia acolhida para esses irmãos, alimentação para esses irmãos, assistia esses irmãos nas suas necessidades. Ela é tida aqui como uma protetora. E se ela era protetora e ajudava tantos irmãos, nada mais justo
que ela também, ao ir para Roma, ela pudesse contar com a proteção, com o cuidado e com o auxílio da igreja de Roma. Obviamente, nós não fazemos as coisas no reino de Deus para podermos obter algo em troca, não é isso. Mas é justo que aqueles que se dediquem ao reino de Deus também sejam cuidados pela igreja de Deus. Mas veja, Paulo, ele não teve dificuldades aqui de reconhecer que Febe era uma mulher que protegia muitos, inclusive a ele. Paulo não tinha dificuldade de admitir que entre as pessoas que o auxiliaram, que lhe ajudaram, que serviram junto com ele, estavam irmãs como Febe. Isso lança por terra aquela ideia errônea e ignorante de que Paulo era um sujeito machista. Paulo não era machista coisa nenhuma. Então, queridos, aqui nós aprendemos lições preciosas com esse relato. Aprendemos a importância do cuidado mútuo. Nós precisamos ter isso em mente em nossa igreja. Precisamos cuidar uns dos outros. Febe fez isso porque ela, de fato, tinha um coração na obra. Ela dispunha aquilo que ela tinha para ajudar irmãos necessitados, para socorrer esses irmãos. E agora chegou a hora de essa irmã receber o cuidado da igreja também. Então veja, é uma troca aqui. Cuidamos da igreja, também somos cuidados pela igreja. Será que de fato, queridos, nós também temos tido esse cuidado com os outros? Ou será que nós só cuidamos de nós mesmos? Só nos preocupamos com as nossas necessidades. Não estamos nem aí para que o outro está passando, se ele está precisando de nós, se ele está precisando de um auxílio, se ele está passando por alguma dificuldade. Queridos, nós somos ensinados pela palavra de Deus a termos um cuidado mútuo. Cuidarmos uns dos outros, a nos preocuparmos uns com os outros, a demonstrarmos amor uns pelos outros. Uma segunda lição que nós aprendemos também é a importância de termos uma recepção fraterna na igreja. Veja, a igreja deveria receber Febe como uma pessoa que fazia parte da família de Deus e ajudá-la naquilo que ela precisasse, é o que diz Paulo. Precisamos, como igreja, aprender a expressar o amor fraternal através justamente de uma boa receptividade daqueles que vêm de outras igrejas visitar a nossa igreja, que estão na nossa igreja, ou pessoas que não são de igreja nenhuma, que estão visitando a nossa igreja. Nós precisamos demonstrar essa atitude, queridos, de uma recepção fraterna para com as pessoas que estão nos visitando, sejam elas crentes ou não. Precisamos ter como marca isso, uma igreja hospitaleira, uma igreja acolhedora, uma igreja fraterna. Mas aí então, feita esta recomendação, Paulo agora ele passa às saudações. A saudação de Paulo aqui aos irmãos da igreja de Roma vai começar a partir do verso 13 e vai até o verso de número 15. Então, aqui Paulo vai saudar cerca de 27 pessoas que estavam ali em Roma, que ele conhecia. Primeiro ele vai saudar a Priscila e Áquila, dos versos 3 a 5. Um casal que era conhecido do apóstolo Paulo, conhecido nosso também aqui de outras passagens da Bíblia. E Paulo diz assim, verso 3: Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Veja, no livro de Atos, nós ouvimos falar muito a respeito desse casal, Priscila e Áquila. Eles eram cidadãos romanos, mas tinham sido expulsos de Roma. Está lá em Atos capítulo 18,
quando veio a perseguição pelo imperador Cláudio, eles foram expulsos ali de Roma, quando Cláudio expulsou os judeus. Priscila e Áquila foram para Corinto, e lá eles encontraram o apóstolo Paulo. Eles tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo, eles eram fabricantes de tendas. Durante um tempo eles trabalharam com Paulo fazendo tendas, e Paulo os chama, meus queridos, de cooperadores com Cristo, em Cristo. Eles ajudaram Paulo na evangelização de Corinto. Quando Paulo então decide ir para a cidade de Éfeso, eles também acompanham o apóstolo Paulo, e lá também eles ajudam Paulo no trabalho missionário. Mais adiante, eles vão instruir Apolo acerca da doutrina do Espírito Santo. E agora eles tinham voltado para a cidade de Roma. Inclusive, Paulo afirma aqui que para salvar a sua vida, esse casal, Priscila e Áquila, chegaram a colocar em risco as suas próprias vidas. E Paulo vai justamente mencionar aqui essa realidade. Ele não menciona qual foi o episódio em que isso aconteceu. Você não percebe ele mencionando, mas o fato é que aqueles irmãos, eles colocaram a sua vida em risco para livrar o apóstolo Paulo de ser morto. E Paulo diz assim: eu agradeço a vocês por isso, e as igrejas dos gentios também agradecem. Por quê? Porque ao salvar a vida de Paulo, eles não estavam apenas ajudando o apóstolo Paulo, mas estavam ajudando as igrejas dos gentios. Textos como este, meus queridos, mostram uma verdade muito importante, que havia ali irmãos, irmãs, nos bastidores, que havia ali pessoas que eram extremamente usadas por Deus naquele contexto. Eu sei que muitas vezes quando você lê o livro de Atos, você pensa que tudo era só o apóstolo Paulo que fazia, mas não. Havia inúmeros irmãos que davam todo o apoio aos apóstolos. E sem essa ajuda desses irmãos, os apóstolos, eles não teriam sido tão bem sucedidos como eles foram na pregação do Evangelho. Eles foram porque eles estavam sendo assistidos, apoiados, eles estavam sendo auxiliados por pessoas que, inclusive, colocavam a sua vida em risco pela causa do Evangelho. Pessoas que tinham um comprometimento tal com o Evangelho que elas colocavam a sua segurança, a segurança da sua família em risco. E Paulo aproveita para saudar a igreja que se reunia na casa deles. E uma coisa que eu vejo assim interessante é que em outro texto Paulo menciona que quando eles estavam lá em Éfeso, tinha uma igreja na casa deles. E agora eles estão lá em Roma, e havia uma igreja na casa deles também, lá em Roma. E para onde eles vão, eles abrem a porta da casa deles para que ali fosse um ponto de pregação, para que pessoas pudessem ouvir o Evangelho, para que pessoas pudessem se reunir ali. A casa deles era usada para que o povo de Deus pudesse se congregar e pudesse ser edificado. O fato de ser mencionado aqui que a igreja se reunia nos lares, não quer dizer que não seja certo nós termos um prédio exclusivo para nos reunirmos, um local onde a igreja se reúne. Uma coisa não quer dizer outra. Naquele tempo havia muita perseguição e era impossível para eles terem um edifício da igreja cristã em Roma ou em qualquer outra parte do Império Romano. Então eles se reuniam como dava para se reunir nos lares. Alugavam lugares amplos para que mais pessoas pudessem vir e ouvir a palavra de Deus. E Paulo deixa claro aqui a sua saudação a Priscila e Áquila, como quem está dizendo assim: meus irmãos, por favor, transmita a Priscila e Áquila a minha saudação, o meu abraço, porque eles foram grandes cooperadores comigo no Evangelho. Queridos,
nós aprendemos aqui uma lição importante. Os crentes, eles devem estar sempre dispostos para o trabalho do Senhor. Nós precisamos ter disposição para fazer a obra de Deus. Quantos crentes que não se envolvem com a obra, não estão nem aí para a obra de Deus, se preocupam apenas com seus problemas particulares, com as suas diversões, com os seus lazeres, com aquilo que gostam, mas não se envolvem. Parece que a obra do Evangelho não é a obra deles, a expansão do Evangelho não tem nada a ver com eles. A igreja de Cristo não é para eles motivo de fato, afeição, amor e desejo de contribuir, de avançar o reino de Deus. Veja, queridos, como aquele casal, ele tinha uma visão tão missionária. Eles estavam ao lado do apóstolo Paulo, daquele que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios, e eles davam suporte, e eles ajudavam, e eles pregavam, eles abriam as portas dos lares, eles ajudavam de uma maneira que para que o apóstolo Paulo pudesse ter condições de pregar. E veja, muitas vezes, queridos, nós não temos essa noção de que atitudes nossas, que muitas vezes talvez não pareçam tão grandes, mas que quando feitas no Senhor, elas podem alcançar proporções inimagináveis para nós. Quando muitas vezes você contribui na igreja, tocando, ou varrendo, ou ajudando, ou contribuindo de uma... mas isso é tão simples, isso é tão comum. Qualquer pessoa pode... Pois é, mas isso é uma contribuição que você está dando para o avanço do Evangelho, para que pessoas ouçam o Evangelho. A nossa grande questão é porque a nossa visão ela é muito estreita. Nossa visão é só assim, estreitada. Nós não entendemos que o simples fato de você vir à igreja, você está apoiando a causa do Evangelho. Se você ajuda no louvor, se você ajuda de uma forma, se você ajuda de outra, mas se você se envolve com a causa do Evangelho, se você trabalha pela causa, você está promovendo o Evangelho. E muitas vezes me assusta ver pessoas que olham para tudo isso e isso não tem nada a ver comigo. Tem alguma coisa de errado aí. É só isso que dá para perceber de cara. Alguma coisa está errada. Mas veja, ele faz uma saudação também a Epeneto, versos de número 5. Saudai, meu querido irmão Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo diz aqui que este irmão, ele foi as primícias da Ásia para Cristo. O que ele está dizendo, queridos, é que esse irmão tinha sido um dos primeiros convertidos ali na Ásia. E onde ficava a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, toda aquela região, né? Esse irmão aqui, ele foi um dos primeiros convertidos ali no início do ministério do apóstolo Paulo na Ásia Menor. Quando ele começou a pregar o Evangelho, e Epeneto ouve a pregação do Evangelho e se converte. E Paulo faz questão de dizer em sua carta, olha, mandem saudações para Epeneto. Ele foi um dos primeiros que eu preguei o Evangelho em Cristo. Ele foi um dos primeiros que Deus usou a pregação do Evangelho através da minha pessoa para que fosse salvo. Ele foi um dos primeiros frutos ali na Ásia. Veja, queridos, uma vez que a igreja ela cumpre o seu papel como igreja de Cristo, quando ela prega o Evangelho, os frutos eles vão aparecer. Uma vez que nós somos comprometidos em anunciar o verdadeiro Evangelho, veja, eu sei que muitas vezes não é esse Evangelho que vai atrair multidões, porque esse Evangelho ele não causa coceira nos ouvidos das pessoas. Ele não, muitas vezes, fala aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que é atrativo às pessoas, aquilo que desperta a cobiça das pessoas.
ser próspero financeiramente, ser próximo nos seus relacionamentos, ser próximo nas demais diversas áreas da sua vida. Mas muitas vezes o Evangelho ele vai justamente humilhar você, porque vai mostrar que você é um pecador e o que você mais precisa é de prosperidade de alma, é de uma salvação para a sua alma, é de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida, e as outras coisas serem acrescentadas, serão acrescentadas para você. Então, às vezes, podemos até não colher o número de fruto que desejávamos, mas os frutos que o Espírito Santo produz através da pregação, esses vão perdurar. Não adianta nada você encher a igreja de pessoas que não são comprometidas com o Evangelho, que não temem a Deus de fato, que não são fiéis a Deus. Antes, quando você atrai as pessoas pela pregação da palavra, pela pregação genuína da palavra, aqueles que ficarem vão ficar por causa da palavra. E eles vão permanecer por causa da palavra. Se você os atrai por novidades, você sempre tem que criar outras novidades para manter ali. Caso contrário, essas pessoas vão ficar de igreja a igreja, buscando sempre algo novo. Mas aqueles que são atraídos pela palavra, eles permanecem pela palavra. Veja que Paulo também aqui ele faz uma saudação às irmãs que muito trabalharam. Paulo também faz questão aqui de guardar um espaço na sua carta para saudar algumas irmãs em Cristo, que trabalharam para que a obra do Senhor fosse adiante. Veja o verso 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Veja, não sabemos muito a respeito dessas irmãs que são mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo, mas é dito uma coisa a respeito delas: elas eram mulheres trabalhadoras pela causa de Cristo. Elas foram mulheres, irmãs em Cristo, que foram dedicadas à obra de Deus, diligentes na obra de Deus, mulheres que de fato se envolviam, se comprometiam com a causa de Cristo. Elas fizeram um trabalho extremamente relevante, ao ponto do apóstolo Paulo lembrar deste trabalho e mencionar na carta o trabalho que essas irmãs realizaram. Essas irmãs contribuíram muito na obra apostólica. Se não fosse assim, meus queridos, a obra de Deus não tinha se expandido tanto. Se não fosse o trabalho dessas pessoas, irmãos e irmãs, estavam ali nos bastidores, labutando, trabalhando, se esforçando mesmo. Aí você pensa assim, será que essas mulheres, elas não tinham família, elas não tinham ocupações, elas viviam só para isso? Não, essas mulheres provavelmente tinham família, tinham trabalho, mas elas também trabalhavam na obra do Senhor. Esses irmãos que estão aqui também tinham trabalho, mas também trabalhavam na obra do Senhor. Não podemos deixar de notar, queridos, a importância do papel das mulheres para o crescimento do reino de Deus ali no primeiro século. Elas foram cooperadoras no Evangelho. Mulheres de fibra, mulheres realmente de trabalho, mulheres que não mediam esforços. Então, os irmãos sabem, queridos, que não tem sido diferente na história da igreja. Muitas vezes os irmãos veem certas situações, congregações, igrejas, onde as mulheres fazem um trabalho importantíssimo, fundamental. Elas realizam a obra do Senhor, mesmo não tendo um cargo, mesmo não tendo um ofício, mesmo não sendo pastoras, diaconisas, presbíteras, mas são pessoas que trabalham. E esse trabalho, ele tem efeito extremamente importante para a propagação do Evangelho ali, naquele local.
Então, queridos, aqui nós temos essa lembrança do apóstolo Paulo a essas irmãs que trabalharam. E muitas vezes você vê irmãs também na igreja que basta você dar uma função, elas rapidamente trabalham, elas se resolvem, elas fazem. Um compromisso muito grande com a obra de Deus. Aí uma vez eu vi um presbítero numa reunião de um concílio, quando eu participava de outro presbitério, ele dizia assim: é interessante que as mulheres são assim, muitas vezes os homens da igreja não agem assim. Quando na verdade nós que somos homens e cabeças da nossa família deveríamos ser o exemplo. E aí Paulo também traz saudações para irmãos que eram notáveis entre os apóstolos. Verso 7. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e cooperadores de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então Paulo saúda aqui esses dois personagens, Andrônico e Júnias. Paulo diz que eles eram seus parentes e companheiros de prisão. Veja, não sabemos qual era o grau de parentesco e não sabemos em que ocasião, em que prisão eles estiveram com o apóstolo Paulo. Mas o fato é que Paulo vivia pregando o Evangelho. Paulo vivia sendo preso por pregar o Evangelho. Então, poderia ter sido em muitas dessas ocasiões em que Paulo foi aprisionado por causa do Evangelho. E Paulo lembra aqui desses dois irmãos, né, que não somente eram seus parentes, mas também eram colegas de prisão. Paulo menciona que eles haviam sido convertidos antes dele, ou seja, eles estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo. Então esses irmãos, eles eram conhecidos, eles eram admirados, e inclusive entre os apóstolos. Algumas pessoas querem interpretar justamente aqui esse texto dizendo que eles faziam parte do corpo apostólico, mas não é essa a interpretação. A interpretação é de que eles eram pessoas que eram reconhecidas inclusive entre os apóstolos. Talvez eles tenham sido inclusive fruto do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que antes de Paulo ter se convertido, eles já estavam em Cristo. E Paulo não deixa passar isso em branco. E Paulo diz: eles participaram comigo dessa luta desde o princípio. Antes mesmo que eu tivesse sido convertido, eles já estavam envolvidos com a causa do Evangelho. Então, queridos, esses irmãos aqui eram irmãos que eles eram respeitados e tinham uma reputação inclusive entre os apóstolos. Observem, queridos, que esses irmãos mais antigos, o apóstolo Paulo, ele dava valor a esses irmãos. Foram as primícias da Acaia. Paulo faz questão de mencionar esses dois irmãos aqui, né, que estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo. Ele também faz questão de mencionar esses que estão labutando na causa do Evangelho desde o princípio. De modo, queridos, que a igreja ela é justamente assim, ela muitas vezes é um fluxo de pessoas chegam, pessoas vão, mas há aqueles que estão ali desde o princípio, que estão ali labutando pela causa, e que nós precisamos também valorizá-los, respeitá-los. Saudação ao irmão Rufo e sua mãe, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Um detalhe interessante, meus queridos, é a respeito desse irmão Rufo. Uma questão que vale a pena nós mencionarmos é que lá no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos que tinha como destinatário os de Roma. Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos. E quando Marcos escreve sobre a crucificação, ele coloca um detalhe
que nós muitas vezes não prestamos atenção. Ele diz que quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo foi então levada por um homem chamado Simão Cirineu, identificado como sendo o pai de Alexandre e Rufo. Marcos sabia que Rufo e Alexandre eram membros da igreja de Roma, quando ele enviou o seu livro para os irmãos romanos. Então, sob a direção do Espírito Santo, Marcos honrou os membros daquela igreja. Marcos honrou os filhos do homem que carregou a cruz em um determinado momento para o Senhor Jesus Cristo. Rufo é descrito aqui como eleito no Senhor. Nesse contexto é muito provável que Paulo quisesse dizer que Rufo é um dos eleitos, uma vez que todos são eleitos, não é? O contexto indica que Rufo tinha uma influência e papel específico com o apóstolo e com a comunidade apostólica. Paulo também saúda a mãe de Rufo, presumivelmente ali a mãe de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz para o Senhor Jesus. E Paulo diz que ela tem sido uma mãe para ele. Isso é interessante, não é? Paulo não está falando de forma literal, mas ele considerava ela como uma mãe para ele, porque ela agia, ela cuidava dele. E aqui, meus queridos, é interessante nós lembrarmos das palavras do Senhor Jesus Cristo, que aquele que deixar pai e mãe ganhará muito mais. Então, muitas vezes, na igreja de Cristo, você vai ter muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas pessoas que vão estar com você. E por fim, você vai perceber aqui que Paulo sauda vários irmãos e irmãs. Verso 9 a 11. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também é um amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristábulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Ansícrito, Fleconte, Hermes, Pátroba, Hermas e os irmãos, verso 14, e os irmãos que se reúnem com eles. Verso 15, saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Veja, queridos, aqui nós temos várias saudações do apóstolo Paulo. Não vou comentar muito a respeito de cada saudação, mas uma coisa que você vai perceber aqui, que eu quero deixar claro, quero destacar, é que esses nomes, eles refletem a diversidade dentro da igreja. Porque aqui você vai encontrar pessoas que tinham nomes de escravo, que eram escravas. Pessoas que eram parentes do imperador. Ou seja, você tem pessoas que tanto estavam nas classes altas quanto nas classes baixas. Então, você vai perceber aqui a diversidade nessa lista do apóstolo Paulo. Você vai ver ele citando também homens, mulheres, escravos, livres, pobres, ricos, gentios, judeus. Mas todos estão em Cristo. E nós vamos perceber que a igreja, ela sempre é essa unidade dentro da diversidade. Ou seja, você vai ter na igreja pessoas de diferentes origens, de diferentes condições sociais. Você vai ter pessoas de diferentes faixas etárias. De modo, queridos, que mesmo sendo diferentes, nós somos chamados a andar em unidade, em comunhão, a estarmos juntos servindo a Cristo, a unirmos as nossas mãos pela causa do Evangelho. Terceiro e último ponto, Paulo exorta os irmãos a se saudarem mutuamente. Paulo conclui aqui a sua lista de saudações individuais
E ele passa então a trazer uma exortação no verso 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja, aqui meus queridos, a igreja de Roma, dentro daquele contexto, nós temos aqui Paulo saudando aqueles irmãos individualmente, mas Paulo saúda a todos e exorta para que todos se saúdem. E naquele contexto nós vamos perceber que na igreja primitiva o ósculo santo, que era basicamente um beijo na bochecha, era uma forma afetuosa de cumprimento, de demonstração de amizade. A lógica é que a nossa saudação verbal, ela tem uma confirmação com um gesto visível, palpável, não é? Se bem que o gesto ele pode variar de acordo com a cultura. A nossa saudação aqui, no nosso contexto, você sauda a pessoa, você aperta a mão, você pode dar um abraço na pessoa. Isso é mais comum dentro do nosso contexto cultural. Naquela época era o ósculo santo. Então, Paulo não está instituindo que todas as igrejas, em todas as épocas, façam o ósculo santo, mas que tenham essa atitude, não só de saudar verbalmente, mas uma atitude concreta que pode ser um aperto de mão ou um abraço. Calvino, concordando com isso, Calvino diz assim: não me parece que Paulo exija a observância dessa cerimônia, senão que exorta a prática do amor fraternal, para que se diferencie das amizades profanas do mundo. Então, Paulo ele transmitiu aos irmãos da igreja de Roma ali sua saudação e a todos que trabalharam com ele. Queridos, mesmo que o gesto seja cultural, mesmo que o gesto possa ser mudado, não é? Mas o princípio permanece. Que princípio é esse? De que nós devemos ser atenciosos no nosso relacionamento com os irmãos da igreja. Nós precisamos ter essa disponibilidade. E se você deseja ser liderança, você muito mais do que todos. Eis a lição: não se deve ter somente um relacionamento frio, um relacionamento impessoal, um relacionamento sem contato. Nós precisamos sim ter essa aproximação, nós precisamos sim nos interessar pelo outro, devemos demonstrar amor pelo outro. É preciso haver um sinal de afeição. Queridos, caminhando para as nossas aplicações. Há uma ideia errônea no meio evangélico, que é: ou nós amamos a teologia, ou nós amamos as pessoas. Então tem muitos que acreditam nisso. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo alguém que ama a teologia, que ama a doutrina, que ama a verdade do evangelho, mas que por outro lado também ama profundamente as pessoas. Essas coisas, elas estão profundamente conectadas, meus queridos. O evangelho não diz respeito somente às verdades acerca do que Deus fez, diz respeito também ao povo que Deus tem chamado por meio dessa obra que Ele fez. Paulo ama a igreja que o evangelho criou. Mas muitas vezes, queridos, nós percebemos que as pessoas elas têm uma visão um tanto quanto assim dicotomizada. Como eu disse, não, eu amo a teologia, mas eu não sou tão afeito às pessoas. Quando nós lemos a história da igreja, você vai ver que grandes teólogos como Francis Schaeffer, C.S. Lewis, o próprio Calvino, dentre outros, eram pessoas que escreviam cartas, que se relacionavam com pessoas, inclusive, distantes. Eles ajudavam, eles aconselhavam, eles apoiavam pessoas até por meio de cartas. A maioria deles, você encontra livros com a coleção de cartas desses homens. Mas às vezes nós pensamos, irmãos, que os teólogos,
Eles são pessoas desapegadas, pessoas que vivem ali na sua torre de marfim, criando conceitos teológicos, estudando os mais profundos conceitos teológicos, e que por isso eles não devem se relacionar tanto com as pessoas, enfim. Veja, esses homens, eles se importavam com a teologia, mas também se importavam com as pessoas. Eles gastavam tempo com a teologia, mas eles também gastavam tempo com pessoas. E este é o chamado para todo cristão. Nosso chamado não é somente para virmos à igreja e aprendermos conceitos teológicos e voltarmos para casa. Tem pessoas que pensam que a igreja é isso. Você vai ali, você aprende conceitos teológicos e aí você volta para casa. E é por isso que você vai ver tanta gente se contentando somente com a internet. Por quê? Porque ali, na comodidade da sua casa, você tem os conceitos teológicos todos ali, não é? Mas veja, é por isso que muitas vezes você vai ver pessoas desigrejadas. Porque desassociam teologia e comunhão. Quando na verdade, queridos, não deveria ser assim. Nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Deus não nos salvou para irmos sozinhos para o céu. Isso é algo extremamente importante que nós precisamos perceber aqui. Paulo, ele é um teólogo profundo nas Escrituras, mas ele ao mesmo tempo ele também amava pessoas, ele se envolvia com pessoas, ele se relacionava com pessoas. Segundo, quando nós examinamos a lista de pessoas que Paulo manda aqui um abraço, aprendemos o quão diversa era aquela igreja. Claro, meus queridos, nós sabemos que haviam ali gentios e judeus, mas haviam também homens e mulheres, haviam pessoas de renome, haviam pessoas comuns. E aqui você observa que o Evangelho ele é oferecido a todos, porque a salvação é para todo aquele que crê, independentemente da sua origem, do seu sexo, da sua cultura, da sua língua. O Evangelho é para todos, para que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo faça parte da igreja. Mas nós precisamos entender isso, meus queridos. Precisamos, como igreja, buscar esse convívio na diversidade. Nós somos pessoas diferentes, de contextos diferentes, mesmo dentro do mesmo país. Perdoe a redundância. Mas nós temos culturas diferentes, nós somos pessoas diferentes. Mas a gente precisa aprender a ter comunhão na diversidade. A igreja não é só para aqueles que são parecidos uns com os outros. Eu vou formar a minha igreja aqui, só daqueles que são parecidos comigo. Não. Mas muitas vezes as pessoas pensam a igreja assim. Mas a igreja, ela é diversa mesmo para que a gente possa não se sentir confortável. Porque é aí que nós crescemos. Não é verdade? É aí que nós aprendemos a ser humilde. É aí que nós aprendemos a perdoar. É aí que nós aprendemos a amar a pessoa que não é igual a nós. Você cresce no convívio com os irmãos, você vai crescer quando você tiver que perdoar aquele que lhe ofendeu, você vai crescer quando você tiver que, de fato, exercitar a misericórdia, a caridade com aquele que muitas vezes lhe magoou. Você vai crescer, meus queridos, e se parecer mais com Cristo. Pode ter certeza disso. Se você anda sozinho, você não vai sofrer com essas dificuldades, com irmãos diferentes de você. Você não vai ser alguém que vai sofrer assim, mas também você não vai crescer. Você não vai chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram.
Você não vai carregar a carga uns dos outros, como diz o apóstolo Paulo. Você não vai ter essa experiência. Quando você tiver que conviver com pessoas que sabem mais do que você vai ter que aprender a humildade. Quando você lida com pessoas difíceis, você vai aprender a humildade. Mas se você não tem convívio com a igreja, realmente você não vai crescer nesse sentido. Então, queridos, nós precisamos entender isso. A igreja, ela é diversa, sim. Deus quis que ela fosse assim para que nós crescêssemos, para que nós aprendêssemos a ser mais parecidos com Cristo. Ora, o Filho de Deus veio a esse mundo e teve que lidar com a contradição de pecadores. Por que nós não queremos isso? Queremos evitar isso. Não queremos se relacionar com pessoas. É justamente nesse processo em que realmente não é confortável que nós crescemos, que nós aprendemos o amor, que nós aprendemos a perdoar, que nós aprendemos a carregar os fardos uns dos outros. Terceiro e último, relacionamento se constrói na luta compartilhada do Evangelho. Veja, queridos, nós construímos relacionamentos sim, de diversas formas, às vezes ali jogando uma bola, às vezes ali saindo para comer alguma coisa, juntos, fazendo uma programação juntos. Nós construímos relacionamento assim, dessa forma. Mas há algo que é superior a isso. Há algo que vai além disso. Nós construímos relacionamentos quando nós trabalhamos juntos pela obra de Deus. Nós construímos relacionamentos. Veja o apóstolo Paulo. Saúde o irmão fulano, o irmão ciclano, cooperadores na obra de Cristo, pessoas que estavam envolvidas na obra de Cristo, pessoas que estavam trabalhando. Ele só menciona pessoas que estavam trabalhando para o Evangelho. Percebeu isso? E veja, é nesse contexto de igreja, nesse contexto de trabalho, nesse contexto que há cansaço. Porque, como eu disse, eu acredito que eram pessoas que também tinham as suas vidas particulares, mas que estavam ajudando ali, que estavam contribuindo, estavam cooperando. É nesse cansaço que há a vida. É nesse cansaço que se constrói relacionamentos. É nesse envolvimento e nesse trabalho que nós vamos ter pessoas para quem nós podemos nos lembrar, termos boas memórias. Olha, nós trabalhamos juntos naquela ocasião, nós fizemos isso juntos, nós contribuímos desta forma. É no trabalho do Senhor que nós vamos construindo relacionamento. Trabalhar intensamente pelo reino foi o que fez o apóstolo Paulo carregar tantas pessoas no coração. E o mesmo se aplica a nós. Quando nós trabalhamos juntos em prol do Evangelho, quando nós nos desgastamos juntos pela causa de Cristo, mesmo que sejam ações que pareçam ser tão pequenas, mas você não sabe o quão longe essas ações podem chegar. Esse trabalho junto, né? Nesse cansaço junto, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Sabe o que é que nós estamos fazendo também? Ensinando os nossos filhos. Uma coisa é você dizer: olha, meu filho, vai para a igreja, vai lá para a igreja, é bom ir para a igreja, faça isso. No momento que você vai, no momento que você ama a igreja, no momento que você sua com a igreja, no momento que você vive com a igreja, você está trazendo um ensinamento muito mais profundo para a vida do seu filho. Você não só está dizendo, ó, vá porque é bom, mas você está criando com ele uma identificação com a igreja. Ele se vê parte da igreja. Ele aprende com você a criar gosto pela igreja. É diferente. Meu querido, minha querida, está mais do que na hora de você se envolver na igreja de verdade.
Se você acha que o Evangelho é apenas a respeito dos 15 primeiros capítulos de Romanos, você está perdendo algo muito importante. Infelizmente, há muitas pessoas que optam por serem desigrejados, são pessoas que querem ser discípulos de Cristo fora do povo de Deus. Meus irmãos, infelizmente, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a tendência do nosso coração é sermos individualistas, é sermos alérgicos às pessoas, é sermos arrogantes, é sermos orgulhosos. Mas Cristo não quer te levar para o céu sozinho. Ele te tornou parte de um corpo, parte de um povo, que vai viver junto aqui e que vai viver junto lá na eternidade. A igreja, ela não é chamada de corpo à toa, porque nós, na nossa diversidade de funções, como os membros, eles têm funções diferentes no corpo, mas nós somos um só corpo, um só povo, uma só igreja, cujo cabeça é Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.